Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco. Começamos aqui hoje, senhores, nossas aulas de banco de dados, né, análise da informação e banco de dados, tá ok? Com foco em que? Reta final da BancaCesp, com o seguinte detalhe, questões de múltipla escolha, né? Algo aí que muita gente acha que a BancaCesp não faz, né, gente? Faz e faz muito bem. Por quê? Porque, inclusive, o nível das questões que nós temos de múltipla escolha de análise da informação e banco de dados da BancaCesp é muito maior do que quando você trabalha com certo ou errado, tá? Aí você vai falar assim, mas Pacheco, é possível que isso aconteça? É possível que a banca consiga colocar um nível de questões certinho maior do que já tendo de certo e errado? É possível sim, e vocês vão ver isso aqui nas 50 questões que nós vamos resolver aqui somente nessa parte de reta final, BancaCesp, múltipla escolha, beleza? Vem comigo aqui então, gente, que o negócio tá ficando bonito, tá bom? Olha lá, nosso foco aqui então é trabalhar o conteúdo nosso de análise da informação e banco de dados, ok? Nossa ideia é trabalhar aqui somente com questões de múltipla escolha da BancaCesp. Tem somente uma da FGV que eu coloquei aqui no meio do pacote porque é uma questãozinha legal, onde você vai trabalhar a especificação ali de Big Data, ok? Mas isso não tem nada, fiquem tranquilos, né? É só para vocês realmente fixarem ali o conteúdo que é apresentado. Nosso foco vai ser o quê? Revisão e questões. Aí a galera já pergunta, né? Pô, Pacheco, revisão em questões, vem cá. Eu nunca estudei banco de dados, nunca estudei análise da informação e, cara, eu não tô com tempo para poder pegar teu curso regular. Certinho? Não tô com tempo para poder pegar tua turma de mentoria. Entendeu? Por isso que eu tô entrando aqui no nosso contexto, no nosso conteúdo de reta final. Entendeu? Beleza. Então o que eu vou te aconselhar? Tá bom? Muito do que eu vou trabalhar aqui é uma revisão, mas é uma revisão pomposa, é uma revisão completa, entendeu? Não é simplesmente falar assim, ah, você precisa lembrar disso, pronto, acabou. Não, eu vou revisar efetivamente o conteúdo contigo. Então o que você vai prometer para si próprio? Se você identificar que você não conseguiu pegar o conteúdo, porque, cara, porque simplesmente você não teve uma base conceitual, certinho, anterior, me procure que eu consigo te migrar de curso para você trabalhar com curso regular sem problema algum. Tudo bem? Pode me procurar. Tá joia? Sem problema algum. Aqui no site o professor consegue fazer isso contigo. Só que faça isso o quanto antes. Tudo bem? Em relação ao nosso conteúdo. Para quê? Para que você consiga gabaritar o nosso conteúdo de análise de informação e banco de dados. É só isso que eu estou trabalhando com vocês. É só isso que eu estou te pedindo. Tá joia? Tudo bem, gente? Ou seja, outra pegada que nós teremos aqui. Nós teremos, gente, aqui um ponto que para mim é muito intenso quando a gente fala de cursos de reta final. Assertividade. Assertividade acima de qualquer outra coisa. Então, com o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com o conteúdo que a BancaCesp/Sebrasp trabalha efetivamente em provas de múltipla escolha. Entendeu? Então, pô, Pacheco, mas tem uma questão que foi cobrada da FCC que é assim, assim, assado. Rapaz, menina, pelo amor de Deus, a gente está falando do quê? Pacheco, a gente está falando aqui de uma forma muito direta da BancaCesp, múltipla escolha. Então, por que cargas d'água você está procurando pontos da FCC? Entendeu isso? Mas, Pacheco, eu quero resolver mais questões. Aí sim, tu vai resolver mais questões depois que acabar nosso banco de questões, né? Que você vai ter aí, sei lá, no site que você estiver trabalhando, Tec Concursos, enfim, de olho na questão, certinho. Enfim, você acabou ali realmente, né, o nosso banco de questões, aí você parte para FCC, você parte para FGV, tudo bem? Mas o foco é o quê? O nosso foco é saber o que a BancaCesp cobra e direcionar o nosso curso de forma assertiva ao que a BancaCesp cobra, tudo bem? Outro ponto, se eu estou falando para vocês que eu vou trabalhar com uma revisão completa, então eu tenho um nível de descrição das questões, um nível adequado, tudo bem? Não vou ficar de blá blá blá, não vou ficar de lero lero, esse não é nosso foco, porque eu tenho que ser assertivo e tenho que ter um nível de descrição na medida do necessário, na medida do possível, entendeu? Quando você fala de um curso de reta final. E por final, muitos pontos vão ser revisados em relação ao conteúdo dos slides e outros pontos vão ser revisados como? No decorrer da própria questão. Tá joia? E, por final, o que eu peço de vocês agora?
extrema atenção porque a gente vai entrar no nosso conteúdo, tá bom, gente? Se quiserem me seguir nas redes sociais, tá aqui minhas redes sociais, inclusive, se for o caso, tira um printzinho aqui da tela, não é verdade? Cite o site, né? www.professorgabrielpacheco.com.br, a minha conta, inclusive, lá no Instagram, quando você tirar a tua fotinha falando que você está estudando, que isso é muito bacana, muito maneiro mesmo, né, para as pessoas saberem, né, o nível e a qualidade que você está trabalhando no seu curso. E aqui a gente já começamos arrancando de quinta, né? Por que arrancando de quinta, Pacheco? Existe aqui então uma mesmice, eu vou colocar assim, de questões que são cobradas tanto pela Banca CESP, quanto pela FCC, quanto pela FGV, entendeu? A nossa falecida ESAF. E quando eu falo falecida, por quê? Falecida em concursos públicos, que vai ser sempre o quê? Ficar batendo em cima dessa mesma tecla aqui, ó. Diferença entre dado, informação, conhecimento e inteligência. Tá ok? Eita, Pacheco, isso até hoje em dia é cobrado. Vocês vão ver que isso até hoje em dia é cobrado, tudo bem? Isso até hoje em dia é cobrado, e inclusive não somente em questões de certo ou errado, mas também onde? Em questões de múltipla escolha, tá joia? O que vai ser, Pachecão, então aqui, a nossa ideia de dado, informação, conhecimento e inteligência? Vamos a um pequeno gráfico, ok? O que eu quero que vocês sempre imaginem aqui quando você estiver fazendo esse tipo de questão, quando você estiver trabalhando esse tipo de questão? Lembre-se sempre, dado, ok? Ele tem o que? Uma representação simbólica. Dado, ele tem simplesmente uma representação numérica. Dado tem simplesmente uma representação de caracteres. E por final, dado vai ser sempre o quê? Vai ser sempre algo bruto. Algo antes de ser trabalhado. Então não se esqueçam dessas características. Por quê? Porque o dado pelo dado, o que ele vai trazer para você? O dado pelo dado, ele vai te trazer como simplesmente aqui, ó, nós podemos ver uma sequência numérica, né? Se eu falo para você aqui, ó, 333.221.345-98, entendeu? Se você fala para mim que isso aqui é uma informação, eu vou falar para você que não é informação, não. Isso aqui é um dado. Por quê? Ele foi trabalhado, ele está trazendo valor para a organização, a gente aplicou algum tipo de conhecimento em cima dele já nesse momento? Não. Agora o que vai acontecer? Quando você pega esse teu dado aqui, você vai ter a aplicação de um processo sobre ele, certo? Sendo que esse processo, quando ele for trabalhado, quando esse processo for executado, esse processo vai ter base em quê? Em um conhecimento que você já tem na tua organização. A partir do momento que você, nesse exato momento então, executa um processo, você tem aqui o que nós vamos chamar sempre, tudo bem, gente, de informação. Olha lá, informação. Aí tu vai falar assim, informação com qual característica principal, Pacheco? A característica principal que eu quero que você procure sempre na tua prova. A informação, ela sempre vai gerar o quê? Valor para a organização. Tudo bem? A informação vai ser sempre o quê? O dado trabalhado. Isso aqui é padrão, você cobrar em prova, tudo bem? E mais do que isso, falei em informação, vocês vão ver que um sinônimo que é utilizado frequentemente em provas de concurso público é qual? Relatório. Por que relatório? O relatório, gente, quando vocês trabalham com o seu relatório, vocês vão ver que você vai pegar os dados, né? Os dados que estão ali na tua base de dados, você vai trabalhar, vai organizar, vai estruturar, vai filtrar, não é verdade? Vai trazer um intervalo específico, você trabalhou esses dados, não trabalhou? Para quê? Para poder trazer algo que gera valor para a organização, tudo bem? Então o relatório comumente é o quê? O relatório comumente, né, é colocado como informação nas suas questões. Outro ponto que eu quero que vocês observem. Peguei aqui em alguns momentos, ok? Peguei aqui em alguns momentos a nossa informação, certo? E tive o quê? A necessidade de, aqui ó, a necessidade de internalizar. Internalizar essa informação. A partir do momento que você internalizou essa sua informação, você tem o quê? Vamos lá, galera, que estudou comigo já, você vai lembrar disso, não é? Você tem conhecimento. Não é? O que é o conhecimento, então? O conhecimento, de uma forma geral, para você poder reconhecer isso na tua questão de prova, ele é o quê? O conhecimento é informação internalizada. Conhecimento esse que pode ser o quê? Tácito. Ou um conhecimento que pode ser explícito.
Como assim tácito ou explícito, Pachecão? Por favor, quando você fala do conhecimento tácito, é aquele conhecimento que você não consegue explicar, você não consegue explicitar literalmente, você não consegue passá-lo adiante, entendeu? Comumente tem a ver com comportamento, comumente tem a ver com a forma de ser da pessoa. E o conhecimento explícito? Conhecimento explícito é isso que eu estou fazendo com vocês, é o que eu estou passando para vocês aqui, nesse exato momento, né, de conhecimento específico sobre o quê? Sobre o conteúdo de análise da informação e banco de dados, tá joia? E aqui nós teremos então uma coisa bem interessante, pois esse conhecimento ele vai ser aplicado onde? Esse conhecimento ele é aplicado em um processo específico para fazer com que seu dado se torne informação, ok? Massa, né, gente? Beleza. Pachecão, outro ponto que eu tenho que saber, e a inteligência, como que ela trabalha? A partir do momento que você pegou esse teu conhecimento e projetou esse teu conhecimento no meio ambiente interno ou externo da organização, buscando, afinal de contas, gerar o quê? Buscando, afinal de contas, gerar competitividade, buscando gerar alguma informação não, né? Algo de projeção externa e interna da sua organização. Aqui você está falando de inteligência competitiva, que é a nossa inteligência, ok? Dê um pause nesse vídeo, tira um print dessa tela aí para poder complementar seu material, para você lembrar desse conteúdo de forma resumida, tá joia, gente? Levando em consideração, então, todas essas características, por favor, o que eu quero que vocês façam? Novamente, deem um pause nesse vídeo, ok? Porque eu quero que você tente responder todas as questões aqui com base em quê? Eu quero que você tente responder todas as questões que nós vamos trabalhar com base em, exatamente, na revisão e naquele conteúdo que você já tem consigo próprio, tá? Assim você vai identificar se você está com alguma falha de conhecimento ou não. Então dê um pause, depois você sempre vai voltar para quê? Para a gente poder seguir na resolução da questão, combinado? Ah, Pacheco, nossa, mas eu quero correr aqui. Rapaz, menina, vamos estudar da forma adequada, por favor, tá joia? A minha metodologia de aprendizagem, ela é muito focada mesmo assim no esforço de vocês, tá joia? Na fixação do seu conhecimento. Então, por favor, vamos fazer nesse formato, dê um pausezinho, tente responder, volte para a resolução. Dê um pausezinho, tente responder, volte para a resolução. Tranquilão? Vocês vão ter um reaproveitamento muito maior desse conteúdo posteriormente, quando vocês forem revisar. Vocês vão lembrar claramente daquilo que você estava trabalhando, combinado? Então dê aquele pausezinho e volta aqui pra gente. Voltando aqui então, gente, eu já não vou pedir mais, né, nas próximas questões que vocês deem esse pausezinho, certo? Porque você já vai saber que é para dar esse pausezinho. Mas voltando aqui então, olha lá. TCM Bahia, Auditor de Controle Externo 2018 CESP, né? O diretor de uma montadora de veículos necessita tomar uma decisão acerca da continuidade ou não de um dos produtos vendidos no Brasil. Para tanto, solicitou um relatório. Olha só, solicitou um relatório, mas olha as características sobre vendas de carro da marca no último trimestre. Então ele já está pedindo, inclusive, nesse relatório que você faça o quê? Ele já está pedindo nesse último relatório que você trabalhe os dados filtrando pelo último semestre. Mais do que isso, que você coloque uma faixa de preço, que você filtre por região, por modelo e mais ainda por cor. Nessa situação, no contexto de análise da informação, o relatório representa o que, gente? É isso mesmo, galera, é informação. E a galera já vai falar, pô, Pacheco, quando você falou arrancar de quinta, eu pensei que fosse brincadeira, né? Galera, isso aqui é um curso de reta final, ok? Em que eu vou trabalhar nesse mesmo formato dessa primeira questão sempre, tá bom? Nível de descrição necessário para que você consiga encarar as questões logo adiante e de forma assertiva, combinado? Você está combinado, Pachecão? Vamos seguir aqui então, porque nós temos mais conteúdo a ser trabalhado, né? Quando nós falamos, Pacheco, de informação, né? O que vira e mexe acaba caindo em prova, inclusive, são os atributos da informação, ok? Temos aqui, gente, exercícios minimamente de 2015, aí vem 2016, 17, 18, 19 e 2020, né? Aqui no nosso curso de uma forma completa. Isso daqui não tem sido cobrado de forma tão intensa, mas é um tipo de conteúdo que vinha sendo cobrado, né? Até aproximadamente meados de 2015, em muitas provas de concurso público, não somente da Banca CESP. Então por isso que eu estou apresentando ele aqui para vocês, tudo bem? O que a gente tem em relação aos atributos da informação? Primeiro ponto, quando você fala de informação, ela tem que ter precisão. Tudo bem? Ou seja, a informação não contém erro.
Uma informação imprecisa normalmente vai ser originada por dados imprecisos que alimentam o processo. Pacheco, o que eu posso concluir disso aqui? Você pode concluir coisas específicas como, por exemplo, tópicos que inclusive já caíram em questões da banca CESP de certo e errado, certo? Onde ele afirma que a qualidade da sua informação está orientado diretamente à qualidade do seu dado, ou à qualidade da origem do seu dado, isso está certo. Onde ele afirma, inclusive, que a natureza qualitativa da sua inteligência organizacional, olha isso, onde é que eles foram, está orientado diretamente ao quê? Exatamente, a origem qualitativa, tudo bem, que você tem da sua informação e não a quantitativa. Isso está correto também. Por quê? Quando você trabalha com a informação, considerando aqui, na verdade, então a qualidade dela por conta do dado, isso vai ter que ser o quê? Isso vai ter que ser refletido onde? Dado, informação, conhecimento, inteligência. Lembre-se sempre disso, gente. Por favor, tá bom? Lembraram? Tá jóia. Se vocês lembraram, vamos seguir aqui para nossa revisão. A informação, gente, nós temos que lembrar também que ela tem que ser completa, né? Ou seja, ela tem que conter todos os fatos importantes. Lembre-se sempre do uso dessa palavra fato, tá bom? Porque ela vai nos acompanhar de agora, inclusive até modelagem dimensional. Pois a palavra fato, ela nos traz o quê? Pois a palavra fato nos traz justamente, gente, aquela visão que nós temos de coisas que ocorreram em um sistema, coisas que ocorreram no mundo real, para que você tivesse a alimentação daquele conteúdo no seu banco de dados, beleza? Ela tem que ser confiável, ou seja, a confiabilidade da informação depende do método de coleta dos dados, ou seja, da fonte de dados novamente, tá bom? Quanto mais precisa essa fonte, mais confiável a informação. Ela tem que ser relevante. Uma informação relevante é essencial na tomada de decisões. Verificável, a informação pode ser conferida para assegurar que está correta. Acessível, o que quer dizer o acessível, Pachecão? A informação deve ser facilmente acessível aos usuários autorizados que podem obtê-la na forma correta e no tempo certo. Ela tem que ser segura também. A informação deve ser segura para possibilitar o seu acesso apenas pelos usuários autorizados. Tudo bem? Pacheco, por favor, eu nunca vi isso aqui em outro curso que eu já trabalhei de análise da informação ou de banco de dados, né? Isso daqui, gente, é um conceito aplicável. Onde? Isso aqui é um conceito aplicável, inclusive, em teoria de sistemas de informação, tá joia? TSI, joia? Ou teoria da informação. Você vai pegar esse tipo de conteúdo, inclusive, em qual tipo de publicação? Como o tipo de publicação, como sistemas de informação, introdução a sistemas de informação, que é um livro do Star Reynolds, certo? Cara, top das galáxias esse livro. Tô pedindo para você comprar? Não. Tô te dando a referência de onde esse tipo de dado é tirado. De onde esse tipo de informação, de coisas, né, vamos colocar assim, de tópicos relacionados ao conceito de informação é retirado, tudo bem? É lá da parte de sistemas de informação. Inclusive, uma das falhas que nós temos de conhecimento, qual é? Uma das falhas que nós temos de conhecimento é justamente quando a pessoa simplesmente tenta estudar a análise da informação em banco de dados sem entender o quê? Que você trabalha em duas camadas, não é? Minimamente. Você tem uma camada que é qual? É uma camada de sistema de informação superior e uma camada o quê? Uma camada que é inferior, minimamente eu estou falando, tá bom, gente? Eu quero que vocês pensem minimamente. Sistema de informação e uma inferior que trata do quê? Uma inferior que trata dos dados onde eles estão armazenados. E a gente vai ver isso aqui sendo trabalhado justamente quando eu for discutir com vocês o quê? Conceito de banco de dados e conceito de SGBD. Combinado? Tá jóia? Então, pegaram isso? Ok. E não se esqueçam também, gente, uma informação ela tem que ter o quê? Que a gente já falou para vocês. Valor. O professor já trabalhou isso aqui também com vocês, não foi? Bacana? Bacana. Joia. Pacheco, o que eu tenho que lembrar também minimamente para minha prova, não é? Você tem que lembrar que você tem tipos de dados a serem trabalhados aqui dentro, ok? Quais são os tipos de dados que serão trabalhados aqui dentro? Você terá, então, dados estruturados, dados semi-estruturados, dados não estruturados. Fora, é claro, dados abertos, né? Por que você não trouxe dados abertos aqui, Pacheco? Em relação a questões de múltipla escolha, não tem sido cobrado pela banca CESP, né? Em relação à banca, a questões de certo e errado, inclusive meu módulo aqui, né, que eu tenho, né, meu curso que eu tenho aqui gravado da banca CESP traz de forma muito intensa esse conteúdo, tá bom? Mas vamos lá. Dados estruturados, né? O que os dados estruturados vamos trazer? Uma relação direta com o banco de dados relacional. Por quê? Os dados estruturados, eles possuem
praticamente, aquilo vocês vão ver claramente, um esquema mais rígido, né, e adequado para o formato de tabelas, pois ele vai trabalhar somente com tabela? Não, dado estruturado não é somente tabela. Mas se você pega o dado estruturado, qual a característica principal dele? Ele tem regras muito específicas, ele tem regras muito rígidas. Quando você fala dos dados estruturados, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que, por exemplo, você está falando de um número de CPF que vai ter o quê? Exatamente, um formato específico somente de 11 números, onde vão ter 3 números, um pontinho, 3 números, um pontinho, 3 números traço e 2 numerozinhos. Isso é muito clássico, tudo bem? E ali você não pode colocar absolutamente mais nada do que isso. Onde você vai falar para mim, por exemplo, que um nome, certo, de um cliente teu, você tem que lembrar disso, tá joia? Que o nome de um cliente teu, ele só pode ter 50 caracteres, tudo bem? E se passar de 50 caracteres, teu banco de dados não vai aceitar. Isso é um banco de dados estruturado. Então ele é preparado para tabela por conta disso. Aí tu vai falar, ele trabalha somente com tabela? Não, isso você não pode afirmar. Que o dado estruturado ele vai ser colocado somente em tabela, mas o formato dele é muito bem-vindo quando você trabalha com tabela. Você pegou isso? Joia, se você pegou isso, nós veremos que, felizmente, né, nos dias atuais, né, gente, inclusive, aí tu vai falar assim, pô, Pachecão, por que felizmente, né? Porque eu acho que os bancos de dados evoluíram muito no mundo, né? Porque nos dias atuais, felizmente, você só tem o quê? 20% dos dados atualmente armazenados são dados estruturados. Pegaram isso? Joia. Dados semi-estruturados, Pachecão, o que eu tenho que levar para minha prova? São aqueles que possuem uma estrutura pré-definida, porém não com o mesmo rigor dos dados relacionais. Beleza? Exemplos clássicos que nós temos quando você trabalha com documento XML, né? Onde você vai ter o quê? Declarações em tags, onde você vai colocar, por exemplo, aqui a tag nome, ok? Dentro do arquivo XML, aí você coloca o nome lá, ó, Pacheco, ok? Daqui em diante você fecha essa tag, né? E eles vão saber que aqui dentro você tem o quê? Um nome específico que precisa ser referenciado naquela base de dados, tá ok? Isso é um exemplo de semi-estruturado, né, que nós temos. E os não estruturados? Gente, os não estruturados serão aqueles que não possuem formato que pode ser facilmente armazenado nas tabelas. Lembre-se disso, por favor, como vídeos, imagens e alguns formatos de texto. Tudo bem? São complexos para serem processados em ferramentas tradicionais, inclusive, né? Inclusive por conta desses dados não estruturados, é que atualmente, né, vocês vão ver que nós temos tantas ferramentas, né? Por conta do volume que eles geram, né? Por conta da variedade de dados que você acaba tendo, que você tem tantas ferramentas, né, no mundo atual, né? Relacionada a Business Intelligence, assim como de Big Data, tá? Não estou afirmando que é somente por conta disso, mas estou relacionando com esses tópicos aqui para que vocês saibam, né? Exatamente a influência que dados não estruturados acabam causando aí no mundo nos dias atuais, beleza? Vamos seguir aqui mais um pouquinho, por quê? Você tem que saber também o conceito de banco de dados. Joia, o que o professor falou? Que minimamente você vai ter duas camadas, né? Uma camada de sistema de informação, ok? Onde você vai ter o que aqui? Você pode ter aqui um sistema de controle contábil, você pode ter o sistema bancário de uma organização que você trabalha, como o Banco do Brasil, o Bradesco, enfim, tá joia? Mas uma coisa que você tem que ter em mente é que esse sistema bancário, ele está em uma camada, ok? Em que você tem o quê? Em que você tem um usuário aqui, ó, que de alguma forma, certo? O Toinho, né? Todo mundo conhece o Toinho, né? O Toinho tá com o cabelo mais curto agora aqui, tá joia? Olha lá. Em que o Toinho aqui, joia, o que ele está fazendo? Em que o Toinho está vendo o quê? E utilizando um sistema de informação específico, não é isso que eu estou falando? Joia. Só que o Toinho, ele não sabe, às vezes, que as coisas estão armazenadas aqui dentro. E isso você tem que ter em mente, você tem que lembrar disso, né? E armazenadas como, Pacheco, inclusive, né? Quando você fala de coisas armazenadas, vocês vão ver que em uma outra camada, minimamente, tá bom, gente? Quem é da área de TI que está assistindo isso aqui, eu sei que nós temos minimamente também a camada de controle aqui, né, para que o Toninho, né, o Toninho aqui, ele digite as coisas e isso surta efeito no banco de dados, tá bom? Mas eu quero que didaticamente vocês entendam inicialmente assim, para a gente saber e lembrar o que é o banco de dados, onde você vai ter que então em uma segunda camada o que? O seu banco de dados, onde você vai ter os dados propriamente armazenados, ok? E aqui você vai ter o que? Os metadados. É isso que a gente tem que lembrar? Joia! Então quando você fala dos dados, os dados são o quê? Os dados são os númerozinhos, os dados são as letrinhas, são os símbolos que estão armazenados ali dentro. E os metadados?
São as informações específicas sobre esses dados. Quando a gente fala de banco de dados, que vai ser tudo isso aqui, ó, de uma forma geral, qual é a definição de banco de dados? A definição de banco de dados é uma coleção de dados relacionados. Tudo bem? Isso aqui relacionados, né? O El-Masri e Navati, certo? São os autores do livro, né? Sistemas de banco de dados. Já é muito referenciado, inclusive, em prova de concurso público, nos trazem isso. Só que o Date, que é um papa, na verdade, do banco de dados, ele me traz uma informação complementar que você tem que levar em consideração já de agora, tá joia? Ou seja, é uma coleção de dados persistentes e relacionados entre si que são utilizados pelas aplicações de uma determinada organização, né? O que representa 100% o desenho que o Pacheco acabou de fazer para vocês, não é? Pachecão, com certeza, muito top, muito top. Agora, Pacheco, me lembra aí, cara, qual é esse esquema do persistente, né? O persistente é por quê? Quando você fala da persistência dos dados, de uma forma geral, você tem que lembrar que os seus dados, quando você coloca aqueles dados dentro de um banco de dados, você tem que ter qual possibilidade? Uma possibilidade mínima de conseguir consultar posteriormente esses dados, de conseguir alterar esses dados, conseguir excluir esses dados. Então ele é persistente por quê? Porque ele não está simplesmente em uma transação ainda, né? Que a gente vai estudar esse conceito também, porque cai pra caramba em prova do CESP. Tá joia? Ele está o quê? Ele está efetivamente armazenado. Ele está efetivamente gravado. Ele está aqui, ó, vinculado já em algum dispositivo, né? Ou seja, ele está durável e persistente. Pegaram o que é a persistência? Tá bom, então. Isso também é cobrado nas questões quando eles falam das definições de banco de dados. Joinha? Fora banco de dados, em relação à sua respectiva definição, Pacheco, o que eu tenho que lembrar agora nesse momento também, né? Você tem uma abordagem de banco de dados. O que é abordagem de banco de dados? Eu quero que você me diga o seguinte, ó, sempre na tua prova, quais são as características mínimas que um banco de dados tem que ter. Isso é o que me traz a abordagem de banco de dados. Então, inicialmente, um banco de dados ele tem que me trazer o quê? Uma natureza de autodescrição. Aqui, ó. Natureza de autodescrição de um sistema de banco de dados. Ou seja, ele precisa me apresentar aqui, ó, o catálogo do seu SGBD. Pacheco, vem cá, cara. Catálogo do SGBD, dicionário do meu banco de dados e metadados. Como que é para encarar isso aqui? Gente, em relação à tua prova, encare como sinônimos. Em relação à tua vida profissional, quem for da área de TI, nós sabemos que existem diferenças, não é verdade? Tá, joia? Mas em relação à tua prova, como que eu quero que você encare isso aqui? Isso aqui é a descrição, tá, joia? Ó, descrição do BD. Pronto. Encare como isso aqui. Como assim a descrição do BD? Eu estou falando o seguinte, né? Quando você fala da natureza de autodescrição, você está falando que aqui nesse momento você tem o quê? A possibilidade de dizer quantos caracteres cabem em um campo, qual é o tipo de campo que você está utilizando o atributo, tudo bem? Quem se relaciona com quem, qual o tamanho, qual o nome de uma tabela, entendeu? Porque isso não é armazenado no mesmo lugar que os dados. Tá joia? Você tem o que? Armazenamento do dado em um lugar e o armazenamento aqui é em formato de metadados. Tá joia? Mas a sua banca ela vai trabalhar com você como o quê? Ela vai te dizer que seus metadados é sinônimo de catálogo do seu SGBD e é sinônimo de dicionário de dados. Beleza? Joia então, Pachecão. Beleza, beleza, beleza. Vamos limpar a tela, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer isso o tempo todo. Outro ponto que nós teremos aqui, isolamento entre programas e dados, né? Ou seja, a abstração de dados, né? Então isso aqui é muito clássico, né? Por quê? Vocês lembram do desenho do Toninho que eu acabei de fazer? Então tá bom, o teu banco de dados, certo? Ele tem que ter a capacidade de isolar o que é programa, o que é sistema, né? Aqui onde você vai estar trabalhando com ele, pode ser um sistema de informação, e o que são seus dados efetivamente, tá bom? Como? Naquele formato que eu expliquei para você já previamente, né? Que eu revisei com você já previamente. Suporte a múltiplas visões. Por quê? Se você está falando aqui do seu programa, vocês concordam comigo que diversos tipos de usuário podem utilizar esse mesmo sistema? Podem. Que diversos perfis de usuário diferenciados podem utilizar esse sistema? Com certeza. Então aqui você fala do quê? De visões diferentes, né? São o quê? São formas que usuários diferenciados podem enxergar naquele exato momento o seu banco de dados, ok? E por final,
compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário, né? Por que isso aqui? Se você tem uma porrada de usuário utilizando o teu banco de dados, o que uma porrada, 1000 usuários, né? O que aconteceria se simplesmente você não conseguisse implementar esse controle de transação multiusuário? Aconteceria que simplesmente, às vezes, o usuário 999 poderia estar trabalhando em cima de um dado que o usuário 2, que você tem ali utilizando o sistema, está utilizando naquele exato momento, você teria o quê? Uma sobreposição daqueles dados. Às vezes, inclusive, você teria o usuário 2 tentando utilizar um dado que está desatualizado, que o usuário 999 está atualizando. Entendeu? Então, o seu banco de dados, ele tem que ter essa característica também. Ok, gente? Beleza? Pegaram o que é banco de dados? Joia! Lembrando o que é banco de dados, aí sim você consegue lembrar o que é um SGBD. Um SGBD sendo trabalhado como o quê? Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Porque muita gente confunde uma coisa com a outra. O banco de dados é o quê? É aquilo que está armazenado. Não é verdade? Aquilo que está armazenado está relacionado. E o SGBD? É uma coleção de arquivos e programas interrelacionados que permitem ao usuário o acesso para consulta e alteração desses dados, né? Ou seja, o sistema que tu for utilizar, o programa que tu for utilizar ali, entendeu? Não como programa comercial, tá bom? Mas o sistema que vai te possibilitar, o programa que vai te possibilitar que você manuseie, tudo bem, esses dados, isso é teu SGBD. Quais SGBDs que nós temos no mercado que são cobrados frequentemente em prova, Pacheco? Oracle, SQL Server, aí ó, MySQL, ok? O Postgres e por aí vai, tudo bem? Ah, Pachecão, é daqui que vem aquele negócio. É daqui que vem essa definição. Eles são SGBDs, ou seja, eles são programas, tudo bem, específicos, onde você digita comandos, não é isso? Onde você executa atividades, ações e tarefas para que você consiga o quê? Manusear o seu banco de dados. Tá perfeito? Legalzinho, né, gente? Vai fazer assim, baita revisão, Pacheco. Nosso curso inteiro é assim, tá bom? Revisão, revisão, revisão. Claro que eu não trabalho com vocês como eu trabalho lá no curso regular, porque no curso regular eu estou considerando que a galera tá vindo do zero, não é que eu tenho que trabalhar mais a parte cognitiva de vocês, né? Aqui não, aqui é reta final. Com certeza, eu sei que tem muita gente que nunca viu o conteúdo que está aproveitando bastante também, não é verdade? Mas aqui a nossa pegada é mais assertiva, é um pouco mais rápida, um pouco mais ágil mesmo, um pouco mais dinâmica, beleza? Cola aqui comigo então, Pachecão. Pachecão, eu tô vendo aqui que a gente está passando os 30 minutos. Pois é, os nossos blocos aqui, eles são trabalhados como? Eles são trabalhados de acordo com o que eu inicio e finalizo um respectivo conteúdo, né? Então aqui nós estamos trabalhando com essa parte conceitual de dado, de informação, não é? De banco de dados SGBD. Então é comum que vocês tenham alguns vídeos de 40, 45 minutos, e é comum que vocês tenham vídeos inclusive mais curtinhos, tá bom? Aqui na nossa plataforma aqui, professorgabrielpacheco.com.br. Porque às vezes tem um tópico específico, como uma pílula literalmente de conhecimento, que eu vou trabalhar em 10, 15 minutos. Então, acabei aquilo ali, eu não preciso emendar com outro assunto. Por quê? Às vezes, o interesse teu como aluno é estudar o quê? Aquela partezinha só. Então tu não precisa ficar parecendo um doido ali, rastreando um monte de vídeo procurando aquela partezinha, tá? Eu já faço essa separação e deixo aqui pra vocês. Belezinha? Ah, outro ponto. Não se esqueçam de baixar o slide, tanto em forma completa quanto de anotações. Ele tá onde? Nessa aula aqui específica, se você rolar ela para baixo, já matriculado, você vai ter 2 arquivos lá, tá bom? Um de slides, outro de anotações. O de anotações é legal porque eu boto em uma coluna a parte dos slides e na outra coluna as anotações. Não se esqueçam de fazer o download das duas para você poder acompanhar inclusive as nossas aulas, belezinha? Bora seguir aqui, gente, porque agora eu tenho uma imagem, né? Conforme as pessoas dizem, né? Uma imagem diz mais do que 500 palavras, né? Ainda mais o professor, né, que tá falando pra caramba, né? Pô, isso aqui é uma aula, né, gente? Como que essa estrutura toda funciona, né? Vocês terão aqui, então, seus usuários ou programadores, ok? A gente vai dar uma olhada nesse personagem aqui. Você tem, então, né, dentro do seu sistema de banco de dados, programas de aplicações e consultas, né, que são enviadas para o teu software de SGBD. Tá vendo que você envia algo para o teu software de SGBD? Certo? Que internamente vai ter um software para processar as consultas, vai ter um software para acessar os dados armazenados, que dali em diante vai conseguir acessar tanto para a gravação, registro, quanto para consulta e exclusão, a sua definição do banco de dados armazenado, que é o seu metadados, e o seu banco de dados armazenados, onde estão o quê? Efetivamente seus dados.
É assim que essa paradinha funciona, tá joia? Beleza? Se tá joia, tá beleza, galera? Cola aqui comigo, olha lá, ó. Questãozinha da Cefaz Rio Grande do Sul 2019. Essa prova que ela simplesmente arrancou o couro da galera, né? E inclusive eu tô com ela 100% comentada já aqui na plataforma, dependendo do curso que você estiver trabalhando, tá? Seja um ou outro curso, mas ela tá 100% comentada aqui. Vamos lá então, né? Auditor fiscal da Receita Estadual, bloco 1. As funções de um sistema e esse tipo de questão que eu espero que venha na tua prova, tá bom, gente? Minimamente. As funções de um sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD, incluem, não é? Um SGBD, ele é o que, afinal de contas? Um SGBD, ele é um conjunto de aplicativos, é um conjunto de tarefas, é um conjunto de coisas e ferramentas que você tem que vão fazer o quê? Vão te possibilitar que você manuseie seu banco de dados, que você trabalhe no seu banco de dados, não é isso? Ele é somente isso, reparou? Então, sabendo que ele é somente isso, dê aquele pause e volte para a resolução da questão depois, tá? Olha a letra A. As funções no sistema gerenciador de banco de dados, ou seja, ele está pedindo sobre funções do sistema gerenciador de banco de dados, funções específicas do nosso SGBD, incluem a gerenciar a integridade dos dados. Sim, Pacheco, vai gerenciar a integridade dos dados de acordo com as regras, né, de integridade que eu coloquei ali dentro. Bacana. O dicionário também? Sim. E o armazenamento dos dados? Pô, vai. Bem como a memória do computador? Gente, quem é que vai gerenciar a memória do seu computador? Ô, Pachecão, isso aqui é a função do sistema operacional, não é? É, exatamente, né? O sistema operacional envia uma instrução para o teu processador, não é? Ah, Pacheco é assim mesmo, meu Deus do céu, olha só, hein? Pois é, tome cuidado. Ele envia uma instrução para o teu processador, não é assim que funciona? Joia, o teu processador faz alguma coisa, seja na sua memória principal, seja na sua memória secundária, não é? Naquele exato momento. Ele não deixou muito claro aqui qual tipo de memória que é, mas esse aqui é sistema operacional versus processador. Não é do seu SGBD, beleza? Olha lá, a letra B. Tá bom? Transformar e apresentar dados, controlar o acesso de multiusuário e prover interfaces de comunicação do banco de dados, né? Transformar e apresentar dados, está batendo, né? Controlar o acesso de multiusuário? Sim, Pacheco. Inclusive, isso daqui é uma das características que nós temos de um banco de dados que o SGBD tem que propiciar, não é? Exatamente. Prover interfaces de comunicação do banco de dados, com certeza, né? Não à toa o teu SGBD, ele vai servir para quê? Para que você consiga acessar teus dados, manipular teus dados, né? Então marca metade de um coraçãozinho, sabe por quê? Aluno meu não vai ser cru, entendeu, gente? Simplesmente pegar, marcar uma letra e sair correndo pro abraço, não, principalmente se for a primeira letra, tá? Tá jóia, então. Vamos lá, então. Letra C. Gerenciar o backup e a recuperação dos dados, bem como o escalonamento. Isso aqui, ó, gerenciar backup e recuperação de dados, está dentro. O SGBD vai acabar de fazer isso aqui mesmo, né? Bem como o escalonamento de processos no processador por meio do banco de dados? Não, né, gente? De jeito nenhum. Ele nunca vai escalonar processos dentro do teu processador. Entendeu? Isso daqui, quem é que tem que fazer o escalonamento de processos dentro do teu processador? É o Windows ou é o Linux? Entendeu? Nossa, Pacheco, é mesmo, né? Pois é. Letra D. Gerenciar o sistema de arquivos e a segurança dos bancos de dados, né? Quem é que vai gerenciar o teu sistema de arquivos? Sistema de arquivos é o que, gente? Aqui, ó. É aquele esquema nosso do FAT32, que a gente tem no Windows. É o NTFS, que a gente tem no Windows /Linux, né? Eu falo assim, pô, Pacheco, quem é que gerencia o seu sistema de arquivos? Que vai meditar o quê? Quais são as regras a serem seguidas quando eu estiver registrando um arquivo no meu sistema? Isso aqui é o sistema operacional, cara, tá fora, tudo bem? Letra E, gerenciar a entrada e saída de dispositivos, né? Não, quem gerencia a entrada e saída de dispositivos é quem? Quem gerencia isso aqui é sistema operacional / processador, entendeu? Inclusive há controvérsias, se for para a gente poder definir se é um ou outro aqui. Então, gente, qual que é o nosso gabarito aqui? Gabarito a letra B de beijinho, marque aquele coração, corra pro abraço, seja feliz, entendeu? Porque você vai acertar essa questão se ela cair novamente, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado da nossa primeira aula, tudo bem? Como essa primeira aula tá aberta, o que eu vou pedir? Matricule-se, entendeu? No nosso curso, porque tá valendo muito a pena. Todo curso vai ter esse mesmo nível de comentário, todo curso vai ter esse mesmo nível em relação à parte de revisão também, tá bom? Ah, outra coisa, teve dúvida? Posta aqui sua dúvida exatamente onde?
no nosso Tira Dúvida da respectiva aula, tá bom? Por quê? Fica legal que seja na respectiva aula, cite inclusive qual slide, para quê? Porque eu consigo manusear isso aqui com vocês tranquilamente, com no máximo um dia útil, tá? Depois do seu questionamento. Às vezes tu postou ali 5 horas da tarde, eu vou responder no outro dia, claro, né? Porque é um dia útil, né? Se for na sexta, vou responder na segunda. Mas eu respondo sempre, sempre mesmo, os questionamentos dos alunos aqui no Tira Dúvida, tá bom, gente? Espero todos vocês matriculados. Um grande abraço, valeu, até mais. Tchau.